Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do Vascão. Há 2 semanas do fechamento da janela, não tivemos atualizações aí referentes a jogadores, a novos reforços. Como que está a situação aí do Benjamin Garré? Tivemos apenas uma atualização quanto a esse jogador argentino, mas quanto a outros demais jogadores, absolutamente nada, cara. A diretoria é extremamente lenta, complicada essa situação. Também vamos falar do João Vitor e a ida dele para o Cruzeiro, o que aconteceu, e também estreia de reforço amanhã no Clássico contra o Flamengo, e também onde você vai poder assistir esse jogo amanhã, hein? Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, amanhã o Vasco vai enfrentar a Mulambada aí no Clássico às 9h45 da noite. Esse jogo terá transmissão da TV Globo, do Sport TV e também do Premier Clubes. O Vasco terá o seu segundo clássico aí na temporada, após ser amassado pelo Fluminense, digamos assim, né? Amassado moralmente, porque no placar foi 2-1, placar até certo ponto apertado, mas o Fluminense engoliu o Vasco. O Mano Menezes deu um nó tático absurdo no Fábio Carille e ganhou o jogo com uma certa tranquilidade. Se tivesse mais tempo, teria sido 4-5 para o Fluminense. Mas o Vasco vai ter aí o seu grande adversário, o seu maior rival, os maiores clássicos aí do futebol mundial, e o Vasco em baixa, né, cara? Claramente aí inferior ao Flamengo, muito, mas muito inferior ao nosso maior rival, e não é o favorito, longe disso, né, cara? É favorito a tomar mais uma goleada. Pelo que a gente vem assistindo do Vasco nos jogos, vem sendo tenebrosa a atuação do Vasco nos últimos jogos, né? Complicado, o torcedor teme pelo pior, tem aqueles ainda que acham que o Vasco vai golear o Flamengo, que é clássico, isso, aquilo. Mas se você for olhar o que está acontecendo dentro do campo, o Vasco não está jogando absolutamente nada. É saco de pancadas aí para qualquer time, não conseguiu ganhar do Sampaio Corrêa, meu amigo. Como que o torcedor pode ter alguma esperança que vai ganhar clássico amanhã? Complicado, né? Mas futebol tudo pode acontecer, mas na minha opinião o Vasco não é favorito. E para o jogo de amanhã vamos ter novidades, cara. Estreia de reforço aí, possivelmente o Maurício Lemos estará à disposição do técnico Fábio Carille, inclusive já estaria disputando a posição de titular com o zagueiro Lucas Freitas, já que o Lucas Oliveira está fora do clássico após uma lesão que sofreu no jogo contra o Sampaio Corrêa. Além dessas situações, tivemos atualização quanto ao Coutinho, que treinou normalmente e não deverá ser problema para esse clássico, e tampouco também para o jogo de terça-feira, que é o mais importante da temporada na Copa do Brasil, contra o União Rondonópolis, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Mas a tendência é que o Vasco leve a campo o que tem de melhor à disposição. Possivelmente, o Vasco deverá entrar em campo com o Léo Jardim, PH, a zaga e com o João Vitor. A gente vai falar já da situação desse jogador e o Cruzeiro. Também ali, Lucas Freitas, eu acredito que ele será titular, e o Maurício Lemos no banco de reservas. Lucas Piton na lateral esquerda. O meio-campo ali, eu acho que vai ser um meio-campo bem inchado de volantes, com o Jair, com o Hugo Moura, com o Paulinho, também ali o Tietê, Coutinho e Verratti. Eu acho que esse vai ser o provável Vasco que vai enfrentar amanhã o Flamengo. Eu acho que o Vasco não terá tantas peças assim de escape, até porque não tem no elenco, né? Não tem atacantes de lado. Os que tem não agradam aí ao Fábio Carille, que quando olha para o banco de reservas, vou improvisar o Pumita ali mesmo. Vou colocar o Matheus Cocão de ponta esquerda, vou colocar ali o Paulinho de ponta direita, né? Mais ou menos isso que vem acontecendo no Vasco, pela falta de peças aí no nosso elenco e a carência muito grande aí no time do Vasco, né, cara? Vamos torcer para que o Vasco não passe vergonha amanhã. Pelo ponto aí, claro, é o Vasco não passar vergonha amanhã, porque depois daquele 6-1, meu amigo, o torcedor ficou cabreiro demais com esse tipo de clássico, né? E só para atualizar aqui, a gente falou aí a possibilidade do Jair poder ser titular. Saiu uma informação agora, fresquinha, no momento que eu estou gravando o vídeo. O jogador sentiu um incômodo muscular e está fora do clássico diante do Flamengo. Possivelmente pode ser que entre um outro volante, Matheus Cocão ali, quem sabe entrando no meio campo do Vasco também, né? Possivelmente o Vasco entrando com 4 volantes e o Coutinho e o Verratti lá na frente, né? Deixem nos comentários o que você espera desse jogo de amanhã, se você acredita numa vitória do Vasco, se você acha que o Vasco tem condições de vencer a Mulambada. Bom, e a gente que falou aí do João Vitor, que vai ser titular no jogo de amanhã. O Cruzeiro desistiu da contratação do zagueiro. O Vasco teria pedido um valor muito acima do que o Cruzeiro deseja pagar, e a diretoria do Vasco também não gostaria de liberar o atleta. E o jogador não irá sair do Vasco, vai continuar no clube, e também o Cruzeiro desistiu por ter também fechado a contratação do zagueiro paraguaio Gamarra, que já até mesmo foi especulado no Vasco no final do ano passado, e isso fechou totalmente as portas para o João Vitor deixar o Vasco para o Cruzeiro, né? Assunto encerrado. O jogador não vai para o Cruzeiro, melou totalmente o negócio. O atleta queria ir para o Cruzeiro, sempre bom deixar claro,
mas não conseguiu se transferir devido ao Vasco não querer a liberação do atleta, não ter liberado para o Cruzeiro, né? É uma notícia que, a certo ponto, é boa, porque realmente o Vasco não ia conseguir contratar um zagueiro a tempo, se nem atacantes, que é a posição mais carente, está conseguindo contratar, imagine mais um zagueiro, né? Com certeza, se conseguisse contratar, seria um jogador muito inferior ao João Vitor, que, como eu já falei inúmeras vezes no canal, não é um cracaço, não é isso tudo, é um jogador bem meia boca, mas dentre o que temos hoje no elenco do Vasco, acaba que ele é o superior a todos os outros, né? Acaba sendo melhor do que os outros que temos no elenco. É o menos pior, digamos assim. Mas o Vasco não fez negócio, o jogador segue normalmente no nosso clube. Quanto à chegada de reforço, cara, as únicas atualizações que temos é que o Benjamin Garré, jogador argentino, gostou do projeto do Vasco, está louco para se transferir para o clube. Só que a situação é a seguinte: o clube russo quer vender o atleta de qualquer maneira. O Vasco, por sua vez, deseja um empréstimo com opção de compra ao término do contrato dele no final dessa temporada. Porém, o time da Rússia deseja vendê-lo. E o Vasco atualmente não estaria tão disposto assim a comprar o jogador nesse momento, devido a ele ter tido lesões musculares na temporada passada e poderia ser um tiro no pé caso o Vasco contrate ele. E já nos primeiros jogos o jogador sinta alguma lesão e desfalque o Vasco por semanas ou até meses. E isso vem impossibilitando aí uma possibilidade de o Vasco contratar esse jogador agora. Fato é de que o Vasco tem pouquíssimo tempo aí para contratar, meu amigo. 2 semanas apenas para o fechamento da janela de transferências e até agora nenhum contratado, nenhum reforço aí para o ataque fechou com o clube, né? Vários nomes especulados e o Vasco não conseguiu fechar com ninguém. Vale ressaltar que o Vasco está com a imagem manchada no mercado e isso é fato. Os times não estão querendo negociar seus jogadores com o Vasco devido ao Vasco ter fama de mal pagador e, além do mais, está todo mundo sabendo que o Vasco não tem dinheiro suficiente para bancar contratações e o Vasco vem fazendo uma famosa pechincha no mercado e os clubes estão fechando a porta na cara do Vasco, né? Ficou bem claro nessa última situação do Rony que o Vasco partiu totalmente para o desespero, não conseguiu contratar esse jogador por tentar atravessar a negociação do atleta com o Atlético Mineiro. E para piorar, além de não ter dinheiro, ficou nítido que o Vasco não tem ética, por mais que esse é um assunto que vem sendo bem debatido agora, né? Que o Vasco é um time que não vem tendo ética, vem atravessando negociações. Isso mancha a imagem do Vasco. Para nós vascaínos, isso não é nada, né? Isso não interfere em nada no Vasco, mas para o mercado sim. Isso passa uma péssima imagem do Vasco ao mercado. Logicamente, o futebol não é lugar de santinho, mas está juntando aí uma turma contra o Vasco e isso pode ser prejudicial para o nosso clube, né? Não sabemos o que vai acontecer. É muito preocupante a temporada. Eu temo pelo pior no início de dezembro de 2025, se o Vasco cair para a segunda divisão. Deixe nos comentários o que você espera, se você acredita que virá reforço do Vasco. Eu, sinceramente, eu acredito que 5% de chance do Vasco contratar jogadores. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho assim que tiver novidades. Vamos trazer qualquer momento aqui no canal. E tamo junto. É nóis.